Olá e bem-vindo ao canal UThermo. Neste vídeo nós vamos discutir diagramas P/XY que são usados para representar o equilíbrio de fases líquido-vapor de misturas binárias a uma dada temperatura. Nesse diagrama, P representa a pressão do sistema, X representa a fração molar do composto 1 na fase líquida e Y representa a fração molar do composto 1 na fase vapor. Ao final desse vídeo você deve ser capaz de localizar as regiões de líquido, vapor e equilíbrio líquido-vapor no diagrama, identificar as linhas de ponto de bolha e de ponto de orvalho, e entender o significado de uma linha de amarração. Deve saber como determinar a composição das fases líquida e vapor em equilíbrio e deve ser capaz de resolver um problema simples que envolva simultaneamente equilíbrio de fases e balanço de massa. O diagrama P/XY é normalmente utilizado para estudar misturas binárias e é convencional identificar o composto 1 como aquele de maior volatilidade. É o que faremos neste vídeo, no qual usaremos uma mistura de N-pentano e N-heptano a 45 graus Celsius. Nesta temperatura, as pressões de vapor de N-pentano e N-heptano são respectivamente iguais a 1,36 bar e 0,15 bar. Como a pressão de vapor de N-pentano é maior do que a de N-heptano nessa temperatura, N-pentano é o composto mais volátil. A ele será atribuído o número 1. Para aplicar um diagrama P/XY com confiança, é preciso entender como usar o eixo horizontal. Comecemos por essa imagem na qual foi plotada a pressão de vapor do composto 1 igual a 1,36 bar. É o ponto vermelho na extremidade superior direita do diagrama. Nesse ponto, a fração molar do composto 1 é igual a 1, ou seja, a condição em que N-pentano se encontra puro. A questão que se coloca é como representar a pressão de vapor do composto 2, N-heptano, em uma escala de composição do composto 1. Isso é possível porque estamos tratando de uma mistura binária. Portanto, a soma das frações molares dos compostos 1 e 2 deve ser igual a 1. Assim, quando a fração molar do composto 1 for igual a 0, a fração molar do composto 2 será igual a 1 e, portanto, teremos N-heptano puro. É o que acontece nessa imagem. Na extremidade esquerda do diagrama, onde a fração molar de N-pentano é igual a 0, a fração molar de N-heptano será igual a 1. E assim podemos plotar a pressão de vapor de N-heptano. Obtivemos assim a condição de equilíbrio de fases dos compostos puros na temperatura de 45 graus Celsius. Vamos estudar agora o comportamento de equilíbrio de fases de misturas desses dois compostos. Para simplificar os cálculos, vamos admitir que essa mistura siga o comportamento previsto pela lei de Raoult, ou seja, a pressão do sistema é dada pela soma do produto das frações molares de cada composto em fase líquida pela sua pressão de vapor. Usando o fato de que x2 é igual a 1 menos x1 para misturas binárias, podemos obter a última equação que aparece nesse slide. Ela mostra que a pressão de vapor plotada contra x1 é uma linha reta para misturas que seguem lei de Raoult. O coeficiente linear é a pressão de vapor do composto 2 e o coeficiente angular é a diferença das pressões de vapor dos compostos 1 e 2. Essa é a linha reta verde plotada nesse diagrama, a qual demos o nome de linha de ponto de bolha. A razão para esse nome já vai ficar clara. Retornando aos nossos cálculos com a lei de Raoult, a base desses cálculos é que a fração molar de um composto na fase vapor vezes a pressão é igual à fração molar desse composto na fase líquida vezes a pressão de vapor. Essa equação para o composto 1 se encontra no slide. A partir dela pode-se obter uma expressão para a fração molar do composto 1 em fase vapor, uma vez que se conheça a pressão total do sistema, o que agora nós temos. Feitos esses cálculos, obtemos os pontos que correspondem à linha amarela do diagrama, que denominamos de linha de ponto de orvalho. Ignorando a possibilidade de formação de fases sólidas, é razoável supor que valores elevados de pressão corresponderão a estados em que a mistura se encontra em fase líquida, conforme indicado no diagrama. Por outro lado, se a pressão for bem baixa, é razoável imaginar que a mistura se encontrará em fase vapor. Portanto, é de se esperar que estados em que ocorra equilíbrio líquido-vapor se encontrem entre essas duas condições extremas. A melhor forma de explicar a conexão entre as regiões de líquido, vapor, duas fases, linhas de ponto de bolha e de orvalho,
é fazer alguns experimentos mentais. O primeiro deles consiste em escolher uma dada composição numa pressão elevada, numa condição em que a mistura é líquida. A partir desse ponto inicial, baixa-se a pressão mantendo a composição constante, ou seja, desce-se verticalmente no diagrama até encontrar a linha verde. Um ponto da linha verde apresenta equilíbrio entre fases líquida e vapor. Dada a natureza do problema, temos uma grande quantidade de fase líquida em equilíbrio com uma primeira bolha de vapor que se forma. Daí o nome ponto de bolha. E a linha verde é a linha de pontos de bolha para mistura de diferentes composições. Um experimento mental análogo pode ser feito a partir de um estado a baixa pressão na região de vapor. Nesse caso, aumentando-se a pressão, encontra-se a linha amarela, que corresponde ao primeiro aparecimento de fase líquida, daí o nome ponto de orvalho. Pontos no interior da região delimitada pelas linhas de ponto de bolha e orvalho representam estados em que há duas fases em equilíbrio. Na sequência, vamos abordar dois tipos de problemas que podem ser resolvidos com auxílio num diagrama PXY. O primeiro deles, para a mesma mistura de N-pentano e N-heptano a 45 graus Celsius, é determinar a composição das fases líquido e vapor que se encontram em equilíbrio na pressão de 0,6 bar. Um aspecto fundamental a considerar é que a pressão nas fases líquido e vapor em equilíbrio será igual. Desta forma, traçamos uma linha horizontal na pressão de 0,6 bar dentro da região bifásica, que é a linha vermelha nesse diagrama. As extremidades dessa linha são as composições das fases líquida e vapor em equilíbrio. Linhas que conectam as composições de fase em equilíbrio são denominadas linhas de amarração. A composição da fase líquida em equilíbrio é lida na interseção da linha de amarração com a linha de ponto de bolha. Obtém-se o valor de 0,37 para a fração molar de N-pentano, consequentemente 0,63 para a fração molar de N-heptano. A fração molar na fase vapor é lida na interseção da linha de amarração com a linha de ponto de orvalho, e obtém-se 0,84 para a fração molar de N-pentano na fase vapor, consequentemente 0,16 para a fração molar de N-heptano. O diagrama permitiu resolver rápido e facilmente esse caso. Vamos agora ao nosso segundo problema, que envolve a aplicação do diagrama para a determinação da condição de equilíbrio de fases juntamente com o balanço de massa. O objetivo é determinar para uma mistura de N-pentano e N-heptano com fração molar de N-pentano igual a 0,7 a 45 graus Celsius 0,6 bar, qual a composição das fases líquido e vapor em equilíbrio e quais são as suas quantidades. O ponto que representa a composição global do sistema é representado pela cor azul no diagrama na pressão de 0,6 bar. Nessa condição, existem duas fases em equilíbrio que se encontram nas extremidades da linha de amarração. Suas composições foram determinadas no problema anterior e são, para N-pentano na fase líquida, 0,37 e na fase vapor, 0,84. Assim, esta parte da solução é idêntica à do problema anterior. Falta determinar as quantidades molares em cada fase. Para obtê-las, vamos aplicar o balanço de massa global, F, a quantidade inicial, igual à quantidade no líquido, L, mais a quantidade no vapor. Utilizaremos também o balanço de massa para o composto 1. O produto de F por Z1 dá a quantidade molar do composto 1 no sistema. Ela é igual à quantidade no líquido, Lx1, mais a quantidade no vapor, Vy1. A combinação algébrica desses dois balanços permite determinar uma expressão para a razão V sobre F que depende apenas das composições das duas fases e da composição global do sistema. Substituindo-se os valores numéricos disponíveis, determina-se que a razão V sobre F é igual a 0,7. Como a quantidade total é de 100 moles, 70 deles estarão na fase vapor e 30 deles na fase líquida. Assim, concluímos a resolução do nosso segundo problema. Em resumo, identificamos as regiões de líquido-vapor e de equilíbrio líquido-vapor no diagrama PXY, identificamos as linhas de ponto de bolha e orvalho, discutimos o significado de uma linha de amarração, determinamos as frações molares das fases em equilíbrio e combinamos esse conhecimento com balanço de massa para resolver o que se chama um problema de tipo flash. As discussões se basearam em um diagrama que foi plotado a partir da hipótese de que a mistura seguia a lei de Raoult. Mas as técnicas e conceitos que foram discutidos aqui para a aplicação do diagrama também servem para o caso de misturas não ideais.
O que muda de um caso a outro é apenas a forma de traçar o diagrama. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para elucidar questões relativas à aplicação de diagramas PXY. Fique ligado nos lançamentos do canal Uthermo, acompanhando nossa página no Facebook e assinando o canal no YouTube. Meu nome é Marcelo Castier, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.